Olá a todos e bem-vindos ao Pavecast, nossa primeira edição desta terça-feira, 18 de fevereiro. O tema de hoje é o que tem estado nas manchetes globais e, por um bom motivo, as democracias liberais estão enfrentando uma crise. A sensação de instabilidade é palpável e o futuro desses sistemas políticos que antes pareciam inabaláveis agora está em questão. É realmente um momento crucial. O que é particularmente intrigante é que essa instabilidade está se manifestando mesmo em países com democracias historicamente robustas. Tomemos a Alemanha, por exemplo. Apesar de ser uma potência econômica, a Alemanha está enfrentando uma série de desafios que alimentam a ascensão da extrema-direita. É verdade. A Alemanha sempre foi vista como modelo de estabilidade na Europa. O que está acontecendo por lá? O que está levando a essa mudança? A atual crise econômica, a pior desde a reunificação, é um fator-chave. A inflação está corroendo o poder de compra da população e a dependência da Alemanha de importações de energia torna particularmente vulnerável às flutuações do mercado global. Essa vulnerabilidade econômica está alimentando um sentimento de ansiedade e medo que o partido de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha, ou AfD, está explorando habilmente. É como se as incertezas econômicas estivessem abrindo espaço para discursos extremistas. E a dependência energética da Alemanha é um ponto interessante. Isso nos lembra como as crises globais podem ter impactos específicos e profundos em cada país dependendo de suas vulnerabilidades. Exatamente. E o caso da Alemanha demonstra como essas vulnerabilidades podem ser exploradas por grupos que se beneficiam da instabilidade e do medo. A AfD está capitalizando a crise para promover sua agenda nacionalista, muitas vezes culpando imigrantes e minorias pelos problemas do país. E essa tática de usar bodes expiatórios para angariar apoio popular é algo que vemos se repetir em outros países também. Falando em outros países, a França também parece estar passando por turbulências políticas, com uma rotatividade surpreendente de primeiros ministros sob o governo Macron. Sim, a França é outro exemplo interessante. Apesar de Macron ter sido reeleito em 2022, seu segundo mandato tem sido marcado por dificuldades em formar governos estáveis. Já vimos 6 primeiros ministros em 7 anos, o que aponta para uma fragmentação política profunda e um crescente descontentamento popular. 6 primeiros ministros em 7 anos. Isso é realmente impressionante. O que está por trás dessa instabilidade política na França? Seria um problema específico do governo Macron ou algo mais enraizado na sociedade francesa? É uma combinação de fatores. A França tem um sistema político complexo com um histórico de fragmentação partidária. Mas também vemos uma crescente polarização ideológica na sociedade francesa, alimentada por questões como a crise econômica, a imigração e a perda de identidade nacional. Esses fatores combinados criam um terreno fértil para a estabilidade política e para o crescimento de movimentos extremistas. E essa instabilidade política parece estar se espalhando. O Canadá, por exemplo, também tem passado por momentos turbulentos. A recente renúncia da vice-primeira-ministra Chrystia Freeland lançou o governo Trudeau em uma crise política com raízes na economia. O Canadá é mais um exemplo de como a instabilidade econômica está impactando as democracias liberais. Apesar de sua reputação de estabilidade, o Canadá também enfrenta desafios como a precarização do trabalho, o aumento da desigualdade e as tensões com os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial. É como se estivéssemos vendo um padrão se repetir em diferentes países. A crise econômica, a polarização política e o crescimento da extrema-direita parecem ser elementos comuns nessa história. E a precarização do trabalho que você mencionou é particularmente preocupante. Especialmente na Europa, onde historicamente havia uma forte proteção social. Essa mudança gera muita ansiedade e insegurança. Com certeza. A perda de status social e a perspectiva de um futuro incerto são fatores que contribuem para o sentimento de frustração e ressentimento, abrindo espaço para discursos extremistas que prometem soluções fáceis para problemas complexos. E na Europa, onde o estado de bem-estar social era visto como pilar da sociedade, essa erosão das proteções sociais tem um impacto ainda mais profundo. E é nesse contexto que a extrema-direita ganha terreno, explorando o medo e insegurança da população. Vemos partidos como a AfD na Alemanha, o Reunião Nacional na França e o Irmãos da Itália, liderado por Giorgia Meloni, ganhando popularidade com discursos que combinam nacionalismo, populismo e promessas de estabilidade. Sim, a extrema-direita está se tornando uma força política significativa em várias partes do mundo. E o que é mais preocupante é a normalização de seu discurso. O que antes era considerado radical e inaceitável está se tornando parte do debate público, o que pode ter consequências perigosas para as democracias liberais. É como se estivéssemos testemunhando uma mudança de paradigma. O que antes era visto como um consenso à democracia liberal como o melhor sistema político agora está sendo questionado. E a pergunta que fica é: será que as democracias liberais conseguirão se adaptar aos desafios do século XXI ou sucumbirão a essa onda de extremismo? Essa é a grande questão que precisamos debater e refletir.
As democracias liberais precisam se reinventar para responder às demandas de um mundo em constante transformação. Precisam encontrar soluções para a crise econômica, combater a desigualdade social, fortalecer as instituições democráticas e reconquistar a confiança da população. E nesse ponto, a participação da sociedade civil se torna fundamental, não é? Os cidadãos precisam se engajar no debate público, defender os valores democráticos e pressionar os governos para que adotem medidas que garantam a justiça social, a liberdade individual e o respeito à diversidade. Exatamente. A democracia é um processo dinâmico que exige a participação ativa de todos os cidadãos. A apatia e a desilusão com a política abrem espaço para o autoritarismo. É preciso que a sociedade se mobilize para defender a democracia e os valores que a sustentam. E para os nossos ouvintes fica o convite para que reflitam sobre o futuro das democracias e como podemos contribuir para fortalecer esses sistemas políticos que, apesar de suas falhas, ainda representam a melhor forma de garantir a liberdade e a justiça para todos. E essa reflexão é crucial, pois o tempo para agir é agora. Precisamos estar atentos aos sinais de erosão democrática e defender ativamente os valores que sustentam as sociedades livres e justas. E essa onda de extremismo que estamos vendo não se limita a apenas alguns países. É um fenômeno global que se espalha pelo mundo, adaptando-se aos contextos locais, mas com uma essência comum à exploração do medo e da insegurança. É como se a globalização tivesse criado um terreno fértil para esse tipo de discurso, não é? As crises econômicas, a imigração em massa, a sensação de perda de identidade nacional, tudo isso contribui para um clima de ansiedade e medo que os extremistas sabem explorar muito bem. Exatamente. Eles se apresentam como salvadores da pátria, prometendo soluções simples para problemas complexos. E essa mensagem, por mais simplista que seja, encontra eco em uma parcela da população que se sente desiludida com a política tradicional. E o mais preocupante é que essa ascensão da extrema-direita está normalizando discursos que antes eram considerados inaceitáveis. O que antes era visto como radical agora está entrando no debate público, o que pode ter consequências graves para a democracia. Sem dúvida, a tolerância com o discurso de ódio e a incitação à violência é um sinal de alerta. Quando esses elementos começam a ser aceitos como parte do debate político, a democracia está em perigo. E como podemos combater essa tendência? O que podemos fazer para fortalecer as democracias e resistir ao apelo do autoritarismo? Afinal, não podemos simplesmente cruzar os braços e assistir esse processo de erosão democrática. Acho que a chave está na educação e na participação política. Precisamos formar cidadãos críticos capazes de identificar e rejeitar discursos extremistas e que estejam dispostos a se engajar na defesa da democracia. Educação para a cidadania é fundamental. Mas como podemos incentivar a participação política em um mundo cada vez mais individualista e apático? É um desafio. Mas precisamos mostrar às pessoas que a democracia não é um sistema pronto e acabado, mas um processo que exige participação constante. É preciso incentivar o debate, a organização em movimentos sociais, o voto consciente, a fiscalização dos representantes políticos. E também precisamos fortalecer as instituições democráticas, garantir a independência do judiciário, a liberdade de imprensa ou o respeito à diversidade de opiniões. Tudo isso é essencial para criar um ambiente propício à democracia. Concordo. As instituições são o alicerce da democracia. Se elas são enfraquecidas, a democracia se torna frágil e vulnerável a ataques autoritários. E falando em instituições, como podemos garantir que elas realmente sirvam aos interesses da população e não de grupos específicos? Afinal, a corrupção e o clientelismo também representam uma ameaça à democracia. A transparência e o combate à corrupção são fundamentais. É preciso garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e ética e que os governantes sejam responsabilizados por seus atos. A impunidade é um dos principais fatores que corroem a confiança nas instituições. E o que podemos fazer no nosso dia a dia para contribuir para a defesa da democracia? Afinal, a democracia não é apenas responsabilidade dos políticos e das instituições, mas de cada cidadão. Em primeiro lugar, precisamos nos manter informados e atentos aos acontecimentos ao nosso redor. Buscar informações de fontes confiáveis, questionar o que lemos e ouvimos, não compartilhar notícias falsas. Tudo isso é fundamental para combater a desinformação, que é uma arma poderosa nas mãos dos extremistas. O senso crítico é essencial. E além de se informar, é importante dialogar com as pessoas, trocar ideias, ouvir diferentes pontos de vista, tentar construir pontes em vez de muros. A intolerância e a polarização são inimigas da democracia. Exatamente. A democracia se baseia no diálogo, na busca por consensos e na convivência pacífica entre diferentes grupos. Preciso cultivar a tolerância, o respeito e a empatia mesmo com aqueles que pensam diferente de nós. E é importante lembrar que a defesa da democracia é uma tarefa constante. Não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes com os ataques da democracia, por menores que sejam. A apatia e a indiferença são um terreno fértil para o autoritarismo. A democracia é como uma planta que precisa ser constantemente regada e cuidada. Se a negligenciarmos, ela murcha e morre.
Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para garantir que a democracia floresça e se fortaleça. É como se a gente estivesse falando de um paciente, não é? A democracia seria esse paciente e a economia seria um dos seus órgãos vitais. É uma boa analogia. Quando a economia vai mal, o paciente fica fragilizado, mais suscetível a infecções oportunistas. E essas infecções seriam os populismos, os extremismos, as soluções fáceis que, na verdade, só agravam o quadro do paciente. Exatamente. É como um ciclo vicioso. A crise econômica gera instabilidade política, que por sua vez piora a economia. E nesse cenário, quem mais sofre é a população que se vê presa nesse ciclo de crises e incertezas. É por isso que é tão importante encontrar soluções para a crise econômica. Investir em políticas que promovam um crescimento sustentável, a geração de empregos, a redução da desigualdade. Políticas que fortaleçam o sistema imunológico do nosso paciente democrático. Sim, é preciso criar um ambiente econômico mais justo e equilibrado que dê às pessoas a oportunidade de prosperar e realizar seus potenciais. E além de tratar a economia, precisamos fortalecer as instituições que são os anticorpos da democracia. Garantir a independência do judiciário, a liberdade de imprensa, o combate à corrupção, a transparência na gestão pública. Tudo isso contribui para aumentar a resistência do nosso paciente contra os vírus do autoritarismo. E não podemos esquecer da importância da participação popular, da mobilização da sociedade civil. Afinal, a democracia não é um regime passivo. Ela exige participação, engajamento e vigilância constante. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima. Até lá!